Bom, olá a todas, olá a todos. Aqui é o Jonatas Vicente, recebendo hoje aqui no Cabo Politizado uma figura ilustre, um político de gabarito, prefeito do Cabo, prefeito de Jaboatão, administrador de Fernando de Noronha. Está aqui com a gente Elias Gomes. Elias, seja muito bem-vindo. Prazer grande, Jonatas, estar aqui no Cabo Politizado, como o próprio nome já denomina, tratar a política na essência, que é importante, e estou aqui ao teu dispor e a todos os internautas que certamente nos acompanharão e acompanham essa página tão importante. Elias, um político com bagagem, que já atravessou aí grandes momentos e momentos diversos da política no Brasil e no mundo. Aqui parece que ou você é Lula ou você é Bolsonaro. Elias, como você enxerga a polarização política e o atual momento que estamos vivendo? Qualquer nível de polarização é algo que não ajuda a construir e dar pluralidade ao pensamento. Então, quando um país se divide, quando a família se divide meio a meio, quando se radicaliza, quando se vão para extremos, o diálogo, a tolerância, o direito à dúvida, a construção de ideias novas são interditadas. O Brasil está vivendo um momento muito ruim, como se todos nós não fôssemos brasileiros. Antes de falar das nossas divergências, vamos falar do que é que pode nos unir. Em muitos momentos, alguém que é do centro, ou que é da esquerda, ou que é da direita, pode estar pretendendo a mesma coisa. É bom entender, é bom dizer que partido político, que ideologia não é o fim, são meios. E a gente fica brigando por uma questão de meio e esquece as questões do fim. A questão finalística é bem-estar da sociedade, é progresso, é desenvolvimento para as pessoas, é solidariedade. E isso a gente hoje perdeu o debate da essência política, perdeu o debate do fundamental e ficamos agora nessa briga, lulistas e bolsonaristas. Eu, por exemplo, não sou lulista e não sou bolsonarista. Estamos no mesmo time. Não votei em Bolsonaro e ainda estou definindo em quem votar. Eu sou petista? Eu sou comunista? E quem vota em Bolsonaro é necessariamente fascista? Não é isso. Isso é um A gente precisa arriar as armas. Nós precisamos desarmar os espíritos, porque a polarização é muito ruim. Vejamos agora a guerra. A Rússia invade um país, matando civis, crianças, tirando já 1.200.000 pessoas do seu território para terras alheias, abandonando tudo que construiu, porque houve a intolerância. Nós precisamos entender que nós somos irmãos. É isso. Agora, precisamos ter maturidade política para divergir e essa divergência ficar no campo da política, no campo das ideias. Isto é que é civilização. Fora disso, não é civilizado, fora disso, não é democrático, fora disso, é muito ruim para o Brasil. Nas últimas eleições, a gente viu um movimento inédito. A gente viu Elias Gomes abrir mão da sua candidatura, sendo retirada a sua candidatura em favor do atual prefeito Queco do Armazém. O que te fez abrir mão da tua candidatura em favor de Queco do Armazém? Olha, Jonas, minha gente querida, eu fui prefeito desta cidade, do Cabo, por 3 mandatos. Fui prefeito de Jaboatão por 2 mandatos. Poderia ter sido candidato novamente de Jaboatão e possivelmente vencer a eleição lá. Haveria uma possibilidade até maior, mas eu tomei essa eleição do Cabo com uma missão na minha vida. Eu vim me juntar àqueles que se opunham ao então prefeito do município, o senhor Lula Cabral, entendendo que o município do Cabo não poderia continuar sendo tratado como uma província, como uma propriedade privada de um prefeito. E um prefeito que, além de perseguidor, organizou práticas reconhecidamente criminosas, e não sou eu que digo, é o Ministério Público
do Estado de Pernambuco que afirma que o prefeito do Cabo organizou uma quadrilha para desviar dinheiro público. Culminou com o desvio, claro, um desvio tácito, muito comprovadamente, de 92,5 milhões de reais. E o prefeito, na ânsia do dinheiro, do poder, ele perdeu o limite. Ele confundiu o público com o privado. E sentou no banco da cadeira do prefeito e não quis apenas governar a prefeitura, mas governar a consciência, o pensamento, castrando as liberdades. Ninguém poderia se posicionar, o comerciante era perseguido, o funcionário perseguido, o morador simples de uma comunidade, como lá em Messês, ter a sua casa tomada e morar numa estribaria, sendo humilhado, a cidade vivendo o medo, a humilhação. Eu me senti no dever de vir para cá e vir para tentar ajudar a unir a oposição. Houve várias tentativas da minha parte de fazer a unidade da oposição. Fomos à luta, mas eu falei para todos eles, quando faltarem 2 meses para a eleição, quando faltar 2 meses para a eleição, nós devemos avaliar e nós devemos discutir se a gente continua dividido ou se a gente vai tentar construir uma unidade. E eu tinha pesquisas, fiz uma pesquisa e constatei que nós, da oposição, estávamos todos empatados. Eu, Queico, Rezende, estávamos empatados. Significava dizer que Lula, mesmo sendo minoria, ele iria ser prefeito novamente. Procurei os candidatos e, no caso Queico, eu achei que poderia dialogar melhor com ele, estaria disposto a fazer um gesto, fazer a unidade. E eu quero dizer que, a partir de agora, eu apoio a sua candidatura para a gente derrotar o inimigo comum, derrotar alguém que infelicita a cidade. Era uma missão política e essa missão, se eu não pude fazê-lo sendo prefeito, eu pude fazê-lo dando a minha contribuição. E aí, a partir daquele momento, a campanha de Queico tomou um grande impulso. Ele tinha um percentual, com 15 dias ele dobrou o percentual de intenção de voto e na reta final da eleição a população do Cabo descobriu que quem derrotaria o inimigo, o rejeitado pela população, o perseguidor, seria Queico. Depois disso, o outro candidato também retirou a candidatura e as outras candidaturas aí que se mantiveram enfraqueceram-se e se gerou um grande corredor que culminou com a eleição de Queico do Armazém. Eu não fui apenas em busca do poder, eu fui com o propósito de impedir, de interditar, de interromper essa marcha nociva que vinha sendo exercida pelo ex-prefeito do município, que todos sabem o malefício que fez para a nossa cidade e que precisava ter um fim. E nós contribuímos nesse sentido. O que você está falando corrobora com a primeira resposta, falando sobre a polarização. Elias, ainda aproveitando esse gancho, já que estamos falando do agora prefeito Queico do Armazém, desde as últimas eleições, já estamos na iminência aí de fazer 2 anos, aí vai começar aí, entrando nesse ano 2022, vai fazer 2 anos do governo Queico. Como você avalia, Elias, a atual gestão Queico do Armazém? Olha, eu não gosto, nem quero fazer o papel aqui de juiz, de julgador. Nós somos de campos políticos diferentes. Agora, uma coisa é radicalmente diferente do que era no passado. Queico é um democrata, é uma pessoa que convive com as diferenças, ninguém está com medo de ser perseguido pelo prefeito, de ter a casa tomada, funcionário público não está com medo de ser transferido ou punido porque faz um movimento de reivindicação ou tem um candidato diferente do candidato do prefeito. Eu avalio que o governo Queico é uma mudança da água para o vinho em relação a Lula Cabral. Do ponto de vista de concepções de governo, é evidente, eu falei aqui, das nossas diferenças. Eu faria um governo com a outra visão de algumas questões que são diferentes do ponto de vista da nossa origem, da nossa percepção.
mas há muitas coisas em comum. Por exemplo, é inegável o esforço que o prefeito tem feito, por exemplo, para recuperar as áreas das políticas públicas sociais no município. A assistência social deixou de ser um instrumento apenas de dominação política, tem uma profissional que é uma pessoa criteriosa, não tem pretensão política, não está lá para fazer política. Andréa Galdino, que é a atual secretária Andréa Galdino. Você tem na saúde uma profissional de saúde, você pode divergir, você pode pensar diferente, você achar que é assim ou assado, mas ela aplica a política de saúde. Seria suspeito em dizer, mas não tenho aqui nenhuma cerimônia em fazê-lo, Betinho Gomes. Betinho é um político, mas é um político que antes de exercer mandato, ele, além da formação de engenheiro, ele fez uma pós-graduação em gestão de cidades. Então ele é um gestor. E como gestor, ele assumiu a educação do Cabo completamente um bagaço. E o que é que Betinho fez? Betinho montou uma equipe de gente profissionais da educação, de gente qualificada, professores, gente do ensino, gente profissionalizada, e conseguiu fazer um diagnóstico da situação do ensino no município, elaborar um planejamento estratégico, apontar as metas e não se surpreendam. O Cabo vai dar um grande salto na educação nos próximos anos. Então o governo de Quem, em relação ao que tínhamos, já deu um grande salto. A cidade vai avançar só nessas políticas a que me referi. É evidente que há divergências, que eu faria diferente de muitas coisas, como ele também faria diferente de mim se eu viesse ser o prefeito, faz parte, mas no essencial aí a gente tem muitos pontos de convergências. No que errar, eu vou dizer, está errado. Eu ouvi os delegados, os comandantes de batalhão, dizendo que o Cabo era um paraíso, que aqui se podia dormir tranquilo, que a segurança do Cabo era uma maravilha. E quem viu o meu vídeo, eu não fiz oposição àquele, eu fui lá para protestar, porque não é essa a verdade. Não é essa a verdade. A segurança é uma coisa muito mais complexa e não vai ser resolvida com polícia apenas. A polícia é importante, é essencial, mas há de se ter políticas públicas voltadas para a questão da juventude. O Cabo é uma cidade onde jovens matam e morrem, e nós precisamos ter uma política voltada para a prevenção. Como assim? Você precisa tirar o jovem, o que não estuda nem trabalha, você precisa profissionalizá-los, você precisa voltar de volta ao trabalho, ao estudo, você precisa facilitar a sua vida para acesso ao mercado de trabalho, você precisa levar cultura, esportes, lazer, emprego, renda para estes jovens em todas as comunidades do município, e é fácil localizar onde é que eles estão, nas periferias, nas comunidades pobres. Você tem que tirar esse jovem da mão do tráfico e trazer para a mão do Estado. Ou seja, a briga, a disputa tem que ser do Estado, através da União, do Estado e do município, que é Estado, com o mundo das drogas, contravenção, com o mundo do crime. E nós estamos perdendo esse jogo. E não vejo a estratégia para tomar esses jovens de lá e trazê-los para cá e pacificar a cidade. Essa é uma questão que eu me preocupo, tenho dito ao prefeito e vou dizer quantas oportunidades ele me conceder para nós conversarmos. Se essa é uma contribuição crítica que eu posso fazer, é essa. Vamos tratar da questão da segurança, não no âmbito policial. Temos um excelente secretário de Defesa Social. Dr. Pablo é um profissional competente, mas não será a polícia que vai responder esse desafio da violência na cidade e a questão das drogas. Elias, como você está falando, eu lembro, eu era criança, eu acho, na época, eu lembro do Polícia Amiga, né, que é atrelado a vários outros programas que tiravam a criança das ruas e da ociosidade. Se eu não estiver enganado, no seu governo, 100% das crianças do Cabo estavam na escola, não é isso? E assim, apesar de ser outro tempo, assim, em relação a desenvolvimento de violência, a articulação, na verdade, das grandes quadrilhas e do narcotráfico, que infelizmente está chegando aonde antes não chegava, a gente só via isso nas grandes metrópoles,
O tempo era outro, mas a visão já era a mesma. E não precisa ser oposição para conseguir fazer uma crítica construtiva, né, Felipe? Não, lógico, a gente tem que fazer um debate fraterno, franco. Eu não vou ficar, nem tenho necessidade de ficar aqui amaciando. Então, fazendo um debate franco. Eu falei de várias conquistas, vários avanços do ponto de vista da gestão do quê? Estou colocando um ponto que me preocupa. E quero dizer que eu digo por experiência própria. Eu, quando fui prefeito do Cabo, com muito menos receita, se você tinha menos complexidade, você também tinha menos recursos e menos experiência do ponto de vista dessa política. Nós criamos um programa chamado Segurança Amiga. Nós começamos o programa na Coab. E depois de implantado o programa, passamos um ano sem nenhum homicídio. Agora, nós envolvemos escola, nós envolvemos as igrejas, nós envolvemos a associação de moradores, associação de capoeira também, né? Grupos de culturais, grupos recreativos. Na escola, nós implantamos o Proculca, muita cultura, envolvemos em todos os bairros na nossa gestão. Tinha um centro de profissionalização para ensinar informática para a juventude. Apoiamos iniciativas da sociedade civil e, ao lado disso, a polícia fazendo o trabalho de prevenção, de acompanhamento, mas não foi só polícia. O Segurança Amiga era mais que polícia, era uma concepção de fazer a prevenção, prevenir. Só vamos resolver, enfrentar com sucesso a questão da violência se fizermos o foco na prevenção e completando com a repressão, que é a parte da polícia. Esse é o caminho e eu espero ainda que o governo vá dar um salto nesse sentido da área de segurança, porque ele está apenas começando. Teve desafios outros, questões outras, iniciais, tem que domar essa máquina, é uma coisa trabalhosa e que agora nesse segundo momento, nesse segundo ano, a questão da prevenção à violência, espero que esteja na pauta. É isso aí, né, gente? Beleza. Terminamos aqui o primeiro bloco de perguntas aqui com o nosso querido Elias Gomes, o convidado de hoje. Vem muito mais por aí, gente. Aguarda aí que as perguntas estão só começando.